Olá! Hoje me deu vontade de ler um capítulo desse livro aqui, Atenção Plena, Mindfulness. E o capítulo é o capítulo 3, que fala Despertando para a Vida. A real viagem de descoberta não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Essa frase foi atribuída a Marcel Proust de 1871 a 1922. Começa assim: imagine-se no topo de uma montanha, contemplando lá do alto a paisagem urbana e cinzenta sob a chuva. A cidade parece fria e inóspita. Os prédios são velhos e desgastados. As avenidas estão engarrafadas e as pessoas caminham infelizes e mal-humoradas. Então, algo milagroso acontece. As nuvens se dissipam e o sol começa a brilhar. Num instante, a paisagem muda. As janelas dos prédios ficam douradas. O concreto cinza muda para um bronze lustroso. As ruas parecem reluzentes e limpas. Um arco-íris surge. O rio lodoso se transforma numa serpente exótica que corta as ruas. Por um momento, tudo fica em suspenso. Sua respiração, seu coração, sua mente, os pássaros no céu, o tráfego nas ruas e o próprio tempo. Tudo parece pausar, absorver a transformação. Essas mudanças de perspectivas têm um efeito dramático. Não apenas no que você vê, mas também no que pensa e sente e na maneira como se relaciona com o mundo. Elas podem alterar sua visão da vida de forma radical no piscar de olhos. Mas o que é notável nessa situação é que, de fato, pouca coisa muda. A cena permanece exatamente a mesma, mas quando o sol aparece, você vê o mundo sob uma luz diferente. Só isso. É outra lente, é outra perspectiva, é outro ponto de vista. Observar sua vida sob uma luz diferente também pode transformar seus sentimentos. Lembre-se de uma época em que você estava se preparando para as férias. Havia coisas demais para fazer e tempo de menos para dar conta de tudo. Você chegou tarde em casa depois de passar o dia tentando deixar o trabalho em ordem antes de sair para os seus dias de folga. Você se sentia como um hamster preso numa roda que não parava de girar. Enquanto arrumava as malas, estava tão cansado, mas tão cansado, que teve dificuldades de selecionar o que levar. Não conseguiu dormir direito porque sua mente continuava revivendo as atividades daquele dia. Na manhã seguinte, você acorda, põe a bagagem no carro, tranca a casa e partiu. E acabou. Pouco depois, você estava deitado à beira da praia, relaxando e conversando com os amigos. O trabalho, de repente, ficou a milhares de quilômetros de distância e você mal conseguia se lembrar da sua vida. Você se sentia revigorado porque sua vida simplesmente mudara de marcha. Sua rotina estressante continuava existindo, é claro, mas você agora estava vendo de um ponto de vista diferente. O tempo também pode alterar profundamente sua perspectiva. Pense na última vez que você teve uma discussão com um colega ou um estranho, talvez um atendente de telemarketing. Você ficou uma fera, passou horas pensando em todas as coisas inteligentes que poderia ou deveria ter dito para derrubar o seu oponente. Os efeitos da discussão arruinaram o seu dia. Porém, poucas semanas depois, o episódio já não afeta mais. Na verdade, você nem se lembra dele. O evento continua tendo ocorrido, mas você não pensa mais nele. E você pensa nele de um ponto de vista diferente. E olha que máximo essa frase.
Mudar sua perspectiva pode transformar sua experiência de vida, como mostram os exemplos. Então, o jeito como você olha um acontecimento, ele pode mudar a sua experiência de vida. Mas eles também evidenciam um problema fundamental. Todos ocorreram porque algo fora de você havia mudado. Ou o sol surgiu, ou você saiu de férias, ou o tempo simplesmente passou. Acontece que, se você depender somente da mudança de circunstâncias externas para ser feliz e energizado, terá que esperar muito tempo. Enquanto você espera o sol aparecer ou as férias chegarem, sua vida vai passando. Mas as coisas não precisam ser assim. Existe uma alternativa. Nossa mente tem outra maneira de se relacionar com o mundo, que aqui a gente vai chamar de um modo existente. Assemelha-se a uma mudança de perspectiva, embora vá bem além disso. Ela nos permite ver como a mente tende a distorcer a realidade e nos ajuda a eliminar o hábito de pensar, de analisar e julga demais. Com ela, podemos experimentar o mundo de forma direta, vendo qualquer dificuldade de um novo ângulo e enfrentando os obstáculos de uma maneira bem diferente. Por causa dela, somos capazes de mudar nossa paisagem interna ou a nossa paisagem mental, se preferir. Independentemente do que estiver ocorrendo à nossa volta, deixamos de depender das circunstâncias externas para encontrar a felicidade, o contentamento e o equilíbrio. E voltamos a ter o controle da nossa própria vida. Olha que máximo, que frase fantástica. Se o modo atuante é uma armadilha, o modo existente é a liberdade. Ao longo das eras, as pessoas aprenderam a cultivar essa forma de ser e qualquer um de nós é capaz de fazer o mesmo. A meditação da atenção plena é a porta pela qual podemos acessar esse mundo, o mundo existente, que nos dá a tal liberdade. E com um pouco de prática, podemos abrir esta porta sempre que precisarmos. A atenção plena surge espontaneamente do modo existente, quando aprendemos a prestar atenção deliberada, do modo presente e sem julgamento, nas coisas como de fato elas são. Na atenção plena, começamos a ver o mundo como ele é, não como esperamos que ele seja, como queremos que ele seja, ou como tememos que ele se torne. Essas ideias, elas podem soar um pouco nebulosas. Pela própria natureza, elas precisam ser experimentadas para serem compreendidas da maneira correta. Assim, para facilitar o entendimento, a gente vai explicar qual a diferença entre o modo atuante e existente. Qual a diferença entre esse modo atuante e existente? O modo atuante é muito eficiente em automatizar a nossa vida por meio de hábitos, mas esta é uma das características que menos percebemos. Sem a capacidade da mente de aprender com a repetição, ainda estaríamos tentando lembrar como amarra o sapato, como escova o dente, algo que hoje fazemos automaticamente. O lado ruim disso é que quando cedemos demais ao piloto automático, podemos acabar pensando, trabalhando, comendo, caminhando ou dirigindo sem uma consciência clara do que estamos fazendo. O maior perigo é que grande parte da nossa vida passe assim, sem que de fato estejamos vivendo. A atenção plena nos traz de volta a consciência, um local de escolha e intenção. O modo existente, ou o modo atento, nos permite voltar a ter
total consciência da nossa vida. Proporciona a capacidade de nos conectarmos com nós mesmos, de tempos em tempos, para que possamos fazer escolhas intencionais. Eu trouxe isso aqui para vocês pararem um minutinho para pensar como que vocês estão levando o seu dia a dia. Quais são as tarefas que vocês fazem de modo consciente? E quais são aquelas que estão no piloto automático? E como que a gente pode, aos poucos, num passo fácil, tornar essas atividades que a gente faz tão de piloto automático de forma consciente? Por quê? Porque quando você tem consciência dos seus atos, você tem a liberdade de escolha. Então pense nisso. Lista todas as ações que você fez hoje. Veja o que você faz em piloto automático e aquilo que você tem consciência. E como que você pode mudar algumas delas? Depois me conta aqui, tá bom? Tchau e até o próximo insight.